Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, neste nosso canal Momento Vida com Deus. Convido você a visitar nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula, fazer sua inscrição, deixar ali o seu like, acionar o sininho para que você possa receber de forma automática quando o YouTube compartilhar dessa página. É importante você deixar o seu like também para que o YouTube reconheça o nosso trabalho e ver a importância dele em estar sendo compartilhado com outras pessoas. Quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus neste momento, em Jó, no seu capítulo 42, versículo de 1 a 6, e vamos pensar no tema Ninguém é igual a Deus. Então, Jó, no seu capítulo 42, versículo de 1 a 6, nos diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso relatei-o, que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pensar então nesse tema, ninguém é igual a Deus. E nós vemos que todo ser humano, ele sabe, conhece, já ouviu falar de Deus, vê, conhece os feitos do Senhor, e todo ser humano é abençoado por Deus. Mas, com todas as bênçãos que o ser humano recebe de Deus, ele ainda duvida dessa existência de Deus. É interessante. Sabe, conhece, ouve, mas ainda duvida da existência de Deus. É tanto que o ser humano, devido a esta dúvida, ele procura outros meios, outras formas de preencher o vazio existente em sua vida, em seu coração, e não com a presença de Deus. E Deus é aquele que age a cada dia, a cada momento, a cada instante em nossa vida. E diante das dúvidas do ser humano, da existência de Deus, ele acaba duvidando também da sua força, do seu poder, do que Deus tem, não é? E que tudo está sob o controle dele, o nosso Deus. Mas as pessoas duvidam. E Jó, mesmo diante de toda a situação, quando lemos a história de Jó, vemos que houve um diálogo entre Deus e o diabo, e ali Deus pôde expressar se o diabo conhecia Jó, um servo fiel, leal, dedicado, que não se desviava, que praticava o bem e que obedecia a palavra de Deus. É interessante. E durante o transcorrer da vida, Deus permitiu que o diabo agisse na vida de Jó, e Jó perdeu tudo. Perdeu os seus bens, perdeu os filhos. Os amigos se distanciaram dele e eram muito próximos para cobrar. Mas Jó permaneceu fiel ao Senhor, mesmo diante de toda a situação. Mas ainda assim, quando nós vemos então no capítulo 42, Jó expressa aqui a sua situação, o seu conhecimento, quando ele diz: olha, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó reconhece aqui o poder de Deus, diz que nada daquilo que Deus realmente quiser fazer, quiser realizar por o propósito do Senhor, nada pode impedir. E aí no verso 5 ele diz: olha, com os meus ouvidos eu ouvi. Ou seja, diante de tudo quanto Jó passou, ouviu, ele ainda retrata aqui. Ele diz: eu o conheci de ouvir
falar do Senhor, mas agora os meus olhos veem. E assim precisa ser também o ser humano. Não é somente ouvir, mas parar um pouquinho para pensar e refletir a respeito desse Deus, que não há Deus igual a esse Deus maravilhoso. Isaías, no seu capítulo 43, versículo 13, nós lemos: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há, ou seja, não existe quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Mostrando aqui o poder de Deus, a força de Deus, o direcionar de Deus, o agir de Deus na vida do ser humano, ou em todo e qualquer tempo, em qualquer lugar. Deus mostra o seu poder. Deus mostra aqui a sua existência, o seu cuidado, o zelo, e o poder dele, a vontade dele é soberana. Mas como eu disse, ninguém é igual a este Deus. Porque quando nós olhamos para todos os acontecimentos de hoje, a impressão que nós temos, a impressão que dá, é que não tem solução. Que não tem mais jeito. De que não há saída, de que nós estamos perdidos. Quando olhamos então para o poder e o controle do ser humano, dos governos, nós dizemos, olha, eu não vejo mais saída, eu não vejo mais solução, realmente nós estamos perdidos, não há como vencer. Isso tudo porque o ser humano não crê, nem confia verdadeiramente em Deus. Jó mostra a cada um de nós aqui quanto nós precisamos realmente buscar esse Deus. Quando Jó responde, bem sei, ou seja, eu entendo, eu compreendo agora que tudo o Senhor, o nosso Deus, pode, e que nenhum dos seus planos, seus propósitos, sua vontade, seu desejo, seu realizar, nada pode impedir. Lucas, no seu capítulo 1, versículo 37, nós lemos: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não existe impossível para Deus. Para o homem, quando ele para pensar, ele olha e fala, olha, não tem jeito, é impossível conseguir alcançar a vitória, é impossível conseguir resolver esse problema, é impossível ver a solução para o ser humano, mas para Deus não. Porque não existe um Deus igual ao Deus criador e sustentador de todas as coisas. Ainda este mesmo versículo 37 de Lucas capítulo 1, em outra versão ele diz o seguinte: sim, porque para Deus nada é impossível. Nada. Porque ele é aquele que coloca rei e destrona rei. É aquele que dá e tira a vida. Mas ele é um Deus de amor. É um Deus que dá oportunidade ao ser humano. É um Deus que em todo tempo está em busca desse ser humano criado à sua imagem e semelhança. Qual Deus é igual a este Deus? Em que eu e você, como seres humanos, falhos, pecadores que somos, olhamos para o que está à nossa volta, onde nós podemos alcançar, o que nós podemos fazer, mas nos esquecemos de que Deus é quem está no controle. E esse mesmo Deus é aquele que oferece sempre o melhor para a sua criação. Por isso, quando nós olhamos para o texto de Jó aqui, versículo 2, agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas, e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos. Não tem. Eu costumo dizer que na vida do ser humano, a única coisa, a única pessoa que pode impedir realmente o agir de Deus em seu favor é o próprio ser humano. Quando esse ser humano não busca o Senhor, quando esse ser humano não quer saber de colocar sua vida nas mãos do Senhor.
Então Deus não vai invadir. Mas mesmo assim, Deus ama esta pessoa. Deus quer o melhor para essa pessoa. Não o pior, o melhor. Por isso ele ofereceu o próprio Filho Jesus para morrer em nosso lugar, em nosso favor. Em favor de todo ser humano. Quando olhamos então, igual Jó que olhou com os olhos físicos, e olhando com os olhos físicos, Jó não podia ver, assim como eu e você, nós não podemos ver, nós não podemos penetrar, não é o lugar aqui, como nos traz a palavra de Deus, do redemoinho, no meio do qual Deus falava. Quando a gente olha com os olhos humanos, os olhos físicos, a gente não consegue realmente vislumbrar todas as coisas. A gente não consegue visualizar, até em nossa própria vida, esse poder e esse agir de Deus. Veja que traz no verso 6 do capítulo 40 de Jó. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Às vezes Deus tem procurado falar, Deus tem procurado responder, ou conversar, orientar a cada um de nós por diversas maneiras. Mas nós estamos com os nossos olhos fitos em outras coisas, em outros objetos, se não podemos dizer em outros deuses que venham preencher o vazio existente em nossa vida. Mas Deus está sempre pronto a responder. E há, nesse mesmo versículo 6 do capítulo 40 de Jó, uma outra tradução que diz: de dentro da tempestade o Senhor falava a Jó, ou falou a Jó. Provavelmente Deus tem procurado falar-nos através dos governantes, através das situações, através das calamidades que vemos acontecendo, através das guerras, através dos rumores de guerras, através das lutas, das brigas, das mortes entre pais e filhos. Deus tem procurado nos falar que é tempo de buscá-lo, que é tempo de colocar nossa vida nas mãos dele, porque não há Deus igual a este Deus. Mas quando nós olhamos com os olhos da carne, com os olhos físicos, nós não conseguimos enxergar todo este poder, esse cuidado de Deus. Jó não conseguia enxergar, sabe por quê? Porque o significado da palavra do Senhor eram muito mais profundos do que Jó podia imaginar. Porque Jó conhecia Deus num nível verbal, num nível racional. Porém agora Jó experimenta a presença viva de Deus. Quando ele diz aqui, olha, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quando no verso 5 ele diz, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, os olhos espirituais. Quando nós olhamos e buscamos Deus com os olhos espirituais, nós vamos ver o agir de Deus, o poder de Deus. E consequentemente, físicos também nós vamos ver, nós podemos olhar à nossa volta e observar quanto Deus tem feito em nosso favor. Se você olhar para você neste momento, você saberá, você entenderá o que eu estou dizendo. Porque Deus tem preservado a sua vida. Deus tem sido misericordioso para com você. Deus tem trabalhado em seu favor, em sua vida, no seio da sua família. Se você olhar à sua volta, você vai ver aí seus pais, seus irmãos. Se você for casado, você vai ver sua esposa, seus filhos. Você vai olhar para você e verá quanto Deus tem feito em seu favor. Se você parar para observar, você vai ver os seus conhecimentos, o seu estudo, o seu trabalho, o seu lar. Ah, pastor, mas isso é porque eu tenho trabalhado. Não, não é porque você tem trabalhado. Sim, porque você também tem trabalhado, mas acima de tudo porque Deus tem dado a você forças para você conseguir. Então Deus tem cuidado de você em todo o tempo. Por isso não há um Deus igual a esse Deus. Não tem. Ninguém é igual a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é grande em poder. Ele cumpre a sua aliança. Ou seja, o seu propósito, a sua promessa em nossa vida e em nosso favor. 1 Reis capítulo 8, versículo 23 nos diz, e orou Salomão então,
Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual ao Senhor, no céu e na terra, porque o Senhor guarda a aliança de amor com os seus servos, que de todo o coração procuram fazer a sua vontade. Salomão, então, na sua oração, mostra aqui que é necessário estar sempre buscando ao Senhor, confiando no Senhor e, acima de tudo, procurando fazer a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? É que nós o conheçamos espiritualmente, e observando fisicamente, Deus tem trabalhado, Deus tem sustentado, Deus tem nos dado acima daquilo que nós pedimos e precisamos, porque Ele é Deus. Jeremias, no seu capítulo 10, versículo 6, aliás, nós lemos: não há absolutamente nenhum Deus igual ao Senhor. O Senhor é grande e grande é o poder do seu nome. Portanto, ninguém é igual a Deus, porque Deus é grande em poder e que cumpre a sua aliança, cumpre as suas promessas. Mas vemos também que ninguém é igual a Deus, o qual nós possamos comparar com outro Deus, com outra pessoa. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é amoroso. Ele é um Deus que cuida de cada um de nós. Jó, no seu capítulo 40, versículo 25, nós lemos: com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a ele? Talvez você seja aquela pessoa que observe a sua volta e você tenha outros, posso dizer para você, outros deuses os quais você acaba buscando, você acaba confiando, você acaba crendo, você acaba entregando. E você crê que Ele tem feito em seu favor. Mas como nós vimos agora há pouco, agindo eu, quem impedirá? É o próprio Deus dizendo. Se Ele agir, ninguém pode impedir. É como Jó diz aqui: bem sei que tudo pode e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Porque Deus é Deus. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 22, como és grande, ó Senhor nosso Deus, não há ninguém igual a ti, como temos ouvido dizer. Somente tu és Deus, não existe outro. Se você for ler aí o Salmo 115, você vai entender o que estou dizendo. E você verá que só existe realmente um único e verdadeiro Deus. Salmo 71, versículo 19. A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a ti. Não há. Não existe outro Deus igual ao Deus o qual eu conheço, o qual eu sirvo, o qual eu apresento a você. Que é o Deus que cuida de todos nós. Que é o Deus que cuida e faz aquilo que lhe agrada, aquilo que Ele quer. E nada pode impedi-lo. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Você quer melhor feito, melhor cuidado, melhor palavra do que esta, do próprio Deus para você? Entregue todas as suas preocupações a Deus. Esse Deus o qual estou falando para você dele. O Deus o qual eu conheço, o qual eu sirvo. Pois Ele cuida de você. E ainda no Salmo 89, verso 6. Não há no céu ninguém como tu, ó Senhor. Entre os seres celestiais não há nenhum igual a ti. Não há ninguém igual a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Ele sabe exatamente o que você está pensando neste momento. Ele sabe exatamente o que você está realizando neste momento. Eu não sei, mas Ele sabe. Ele está neste exato momento aí do seu lado, querendo fazer parte da sua vida.
porque Ele está aqui comigo. Não somente ao meu lado, mas está comigo. Porque Ele se faz presente aqui e se faz presente aonde você está. E todo o poder está nas mãos dEle. Como diz Jó, e nenhum do seu poder, nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Verso 1 e 2 então de Jó nos diz: Então Jó respondeu ao Senhor: Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. O único que pode impedir é o próprio ser humano. Quando não abre o seu coração, quando não quer esse Deus, quando não busca esse Deus, quando não está disposto a servir esse Deus, é o único que pode impedir. E Deus não vai invadir a sua privacidade. Como eu disse, Salmo 115, vou ler somente o verso 3, mas se você puder, leia o Salmo 115 e você entenderá que não existe nenhum Deus igual a este Deus. Então, 115, verso 3 do Salmos diz: Mas o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Ninguém é igual a Deus. O meu Deus, o nosso Deus. E esse Deus que eu falo, que eu te apresento, é o Deus que te ama, é o Deus que te conhece, é o Deus que tem e quer o melhor para você. E você? Qual Deus você quer servir? Qual Deus você está servindo? Em que Deus você tem confiado a sua vida a ponto de saber que Ele tem o melhor para você? E esse Deus que eu estou te apresentando, Ele tem o melhor para você, que é a vida eterna na presença dEle, longe de toda dor, de todo sofrimento, onde só haverá paz, haverá alegria, haverá prazer de estar na presença dEle. Eu faço o convite para você que ainda não conhece esse Deus, você não quer conhecê-lo, você não quer abrir o seu coração. Para você que já o conhece, confie, descanse, não se preocupe. Deus está no controle de tudo. A resposta a qual você busca, a qual você tem clamado ao Senhor, por meio da oração, confie que a resposta do Senhor vem no tempo certo. Então somente creia nesse Deus, porque não há ninguém igual ao nosso Deus. Eu quero orar com você. Deus querido, muito obrigado, porque não há nenhum Deus igual a Ti. Todo o poder está nas Tuas mãos. A minha vida está nas Tuas mãos, pois eu confio no Senhor. E a minha oração a Deus é que essa pessoa que ouve o recado do Senhor neste momento também possa confiar em Ti. Possa saber que e conhecer que Tu és o único Deus verdadeiro, Criador, sustentador, um Deus onipresente, onisciente, onipotente, e que nada pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. E o plano maior que o Senhor tem para a vida do ser humano é oferecer a ele a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, eu te peço, visite esta vida, este coração que está ouvindo o recado do Senhor neste momento. Que ele possa confiar no Senhor, que ele possa descansar no Senhor. Aquele que já conhece o Senhor, que ele possa confiar e crer que o Senhor já tem a resposta certa e no momento oportuno estará respondendo segundo a tua vontade. Mas aquele que ainda não o tem como único Deus em sua vida, que possa ser um momento de busca, momento de aceitação, momento de entrega, momento de renúncia, momento de reconhecimento e aceitação a Ti como único Deus e a Cristo Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Muito obrigado a Deus, porque realmente não há Deus igual ao Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te conceda uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia dele, esse Deus maravilhoso. Pastor José de Paula, neste nosso momento, vida com Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana rica e abençoada com a presença de Deus. Amém.